Muita gente acha que trabalhar pela internet é liberdade. Só que, na verdade, ninguém te fala é que você vai dormir preocupado, acorda ansioso, passa o dia inteiro trabalhando e muitas das vezes nem tem retorno. E você pode estar achando assim que o problema talvez seja você. Só que, na verdade, foi a própria internet que romantizou muito esse mundo de ganhar dinheiro pela internet de forma rápida e fácil. E, na verdade, ninguém te mostra como que é de fato nos bastidores. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia. Hoje eu vivo 100% da internet e eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar isso com vocês. A minha jornada de empreendedorismo na internet. E olha, se você gosta desse tipo de conteúdo também, eu quero te convidar a você já se inscrever aqui no nosso canal e a gente construir isso juntos. Então, bora pro vídeo que eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te ajudar muito. Uma das primeiras coisas que eu acho que de fato mais acontece quando a gente busca trabalhar pela internet é que a internet ela te mostra um mundo que tudo é fácil demais, tudo é rápido demais. E a realidade, gente, não é muito bem assim. Bom, quando a gente vai escutar outras pessoas que cresceram na internet, que cresceram no mercado digital, ou sei lá, construíram o seu negócio do zero, a gente começa a ver que essas pessoas lutaram muito. Que muitas das vezes elas fizeram mesmo sem ter retorno, e elas continuaram fazendo. Só que normalmente, às vezes a gente não pega essa parte da vida das pessoas. A gente pega somente a parte do sucesso das pessoas. E a internet hoje, com tantos anúncios patrocinados, com marketing digital, várias formas de fazer dinheiro pela internet, as pessoas precisando vender essas formas também, eles sempre mostram pra gente como se tudo fosse fácil e rápido. E a nossa mente, ela começa a ser projetada para entender que tudo vai ser rápido e fácil. E não vai. A grande maioria das pessoas que crescem na internet, elas passaram por muitos desafios, elas fizeram mesmo sem ter retorno. E aí, às vezes, a gente não pensa assim. Às vezes a gente olha uma pessoa fazendo, já tem sucesso e fala, cara, se eu começar, vai dar certo, por que não vai? E aí a gente começa a entrar no mundo da internet com muita expectativa, sabe? Com muita fé de que aquilo ali vai arrasar, vai ser estrondoroso. Só que aí você começa a fazer. Você começa a postar, você começa a testar anúncios, você começa a testar produto, você coloca uma estratégia em jogo, você tem um dia, 2 dias, 3 dias. Na primeira semana você ainda tá com gásinho ali, mesmo não tendo retorno. Mas depois disso, começa a ficar cansativo. Eu sei, gente, porque muitas pessoas aqui no YouTube mesmo sempre falam assim, exemplo, para quem tá construindo um canal aqui no YouTube, tá, galera? Ah, mas eu monetizei em, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, eu que tô iniciando aqui no YouTube, às vezes eu olho pra isso e eu falo, cara, por que eu ainda não monetizei? Poxa, eu dou um duro danado, tento fazer vídeos de qualidade, coisas de qualidade pras pessoas, por que eu ainda não monetizei? E aí, às vezes, a gente fica bitolado, porque a gente começa a se comparar com as pessoas que cresceram rápido, de certa forma. E às vezes a gente acha que conosco também tem que ser assim. E que se não for assim, a gente tá fazendo algo de errado. Só que não. Às vezes você simplesmente tá no caminho de crescer na internet. Só que esse caminho não vai ser do dia pra noite. E pra gente é difícil entender isso. É muito ruim quando a gente projeta algo, quando a gente se entrega em algo, e aquilo ali no final não tem um retorno rápido esperado, sabe? Então isso, eu acredito que é uma das maiores mentiras da internet. Que tudo vai ser rápido e fácil. E não vai, gente. Nada que é grandioso, que vai te dar dinheiro, que vai te fazer crescer, vai ser do dia pra noite. Dificilmente, gente. Isso é um caso ou outro. Mas nunca pensa assim. Pensa na forma mais difícil para que você não perca energia ao longo do caminho, ao longo do processo. Um outro ponto que sempre mexeu comigo e que mexe até hoje comigo, eu vejo que todo mundo que trabalha pela internet, é o cansaço, a exaustão mental. Porque normalmente a gente sempre vai ser impulsionado a produzir mais. A todo tempo que nós temos a estar produzindo. Produz conteúdo, produz um produto, produz uma estratégia e tá ali o tempo inteiro, né? Normalmente, quando nós trabalhamos, tipo, no CLT, vamos supor assim, a gente tem um horário de entrada e de saída, certo? Enquanto a gente está dentro desse horário, a gente tem que estar ali produzindo o máximo. Beleza. Quando nós já estamos no digital, não costuma ter horário de entrada e de saída. Você passa a ser o seu próprio chefe, né? Ou mesmo que você esteja iniciando, você passa a ser seu próprio chefe ali. No tempo que você tem de sobra para você conseguir fazer uma renda pela internet, é você que vai controlar o tempo, é você que vai controlar a produção, e isso passa a virar uma sobrecarga mental pra gente. Nós não fomos treinados para empreender, gente. Não fomos. Na verdade, a gente foi treinado para seguir regras.
E aí é muito engraçado quando a gente começa no digital, porque às vezes a gente fica perdido. Às vezes a gente faz, mas às vezes a gente acha que a gente fez pouco, sabe? Olha, teve uma época, assim quando eu saí do CLT e eu comecei a trabalhar 100% no digital, eu lembro que eu não contabilizava o tempo que eu trabalhava, o tempo que eu gastava no digital. E teve um dia que eu fui contabilizar, eu trabalhei 13 horas. Isso mesmo, 13 horas, criando conteúdo, anúncio, atendendo o cliente, para no final do dia, às vezes eu nem ter um retorno muito bom. Às vezes eu virava madrugada e eu não entendia que eu estava trabalhando muito, que eu estava me dedicando muito. Mas por quê? Porque eu não via resultado naquele momento ali. Consegue me entender? Depois disso, eu comecei a ver resultado. E outra coisa que eu via que às vezes acontecia bastante, acontece comigo até hoje aqui, é porque como que eu trabalho de casa, eu às vezes me perco, tipo assim, no conforto. Eu trabalho o dia inteiro no meu sofá, gente. Exemplo, no meu sofá ou na minha cadeira ali, na minha cama. Às vezes eu trabalho deitada. E eu acho que às vezes eu não trabalhei o suficiente, eu não produzi o suficiente. Mas eu produzi. A questão é que, na verdade, às vezes a gente está acostumado a estar sentado numa cadeira e a fazer tudo que o chefe está mandando ali, entende? No ambiente corporativo, numa coisa. E aí, às vezes, a gente não vive isso, porque no digital é completamente diferente, e nós achamos assim que nós estamos errando. E não, não está, você está produzindo. Então, às vezes, a cobrança, o cansaço mental de sempre estar tendo que produzir, às vezes gera uma exaustão. Essa é a realidade, tá? Então, se você está querendo começar na internet, você acha que é tudo mil maravilhas? Não é. Não é mesmo. Muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas que trabalham pela internet, seja qual estratégia for, realmente, gente, tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, mas às vezes a gente acaba trabalhando mais do que o normal. Mais do que quando a gente trabalhava no CLT. A questão de diferença é que nós estamos trabalhando para nós, entendeu? E não para os outros. Mas ainda assim, a gente trabalha muito. E às vezes as pessoas acham que é do dia pra noite, que é tudo muito fácil, e não é. Você trabalha pra caramba. Só que você trabalha, às vezes, num conforto melhor, em horários diferentes, mas pra fazer dar certo, você tem que trabalhar muito. Essa é a realidade. E, gente, se você tá vendo esse vídeo e tá gostando, deixa aqui o like, porque isso me ajuda a identificar os vídeos que vocês gostam para mim poder trazer mais aqui falando sobre esses assuntos. Então, corre, já deixa seu like e aproveita. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal para acompanhar o vídeo aqui toda semana. Ninguém fala sobre a solidão de se trabalhar com a internet, tá? Hoje, por mais que tem muitas pessoas que trabalham com a internet, que são criadores de conteúdo, influencers, enfim, que trabalham no digital, trabalham como afiliado, tentam crescer de alguma forma na internet, por qual for a estratégia, ainda assim você vai se sentir solitária muitas das vezes nesse caminho, até com que você também conheça outras pessoas no seu meio, no seu nicho. Eu falo isso porque várias vezes, assim, quando eu trabalhava na minha área com eletrônica, eu tinha várias pessoas que estudaram comigo, então eu já tinha um contato ali no meio. Eu estava dentro de uma empresa onde que tinham outras pessoas que entendiam da área que eu trabalhava, tá? Só que quando você trabalha com a internet é totalmente diferente, gente, é uma pegada diferente, você não tem chefe, você que tem que produzir o seu próprio, você começa a entender a sua rotina ali de trabalho aos poucos, como fazer, como crescer, e tudo isso às vezes passa a ser tudo muito sozinho, né? Às vezes se você comprou uma mentoria, alguma coisa, você vai ter contato ali às vezes com outras pessoas que também compraram, em algum grupo, alguma coisa, e esse network te ajuda muito, tá? Eu acho que o network é uma das melhores coisas que você tem na internet. Se você hoje tem alguma comunidade, alguma plataforma, alguma mentoria que você consiga fazer parte pro nicho que você quer, pra área que você quer na internet, cara, entra. Porque você começa a ver pessoas que estão ali vivendo a mesma realidade do que você. E eu falo que, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, numa vida comum, que não é trabalhar pela internet, ou investir na internet, essas pessoas, elas não conseguem entender, normalmente, como que funciona a sua rotina, como que funciona a sua vida, sabe? Então, assim, quando eu trabalhava com anúncios com tráfego pago, tipo, as pessoas não entendiam que eu demorava um tempo pra mim poder subir campanha, elas achavam que era coisa, tipo, sei lá, velho, de 10 minutos, e não era, sabe? É meio até engraçado. Quando eu falo que eu trabalho pela internet com vendas online, criação de conteúdo, às vezes as pessoas acham que eu tenho o tempo livre. Eu posso a qualquer momento fazer tudo. E eu não posso. Realmente, eu tenho uma liberdade de horário e geográfica diferente das outras profissões. Mas, ainda assim, gente, eu preciso estar aqui, ó, criando, trabalhando. Por quê? Porque senão eu não vou ter retorno, eu não vou ter lucro, né? E aí, até mesmo, às vezes, para você conversar algumas coisas sobre aquilo, buscar ajuda, desabafar, sei lá, qualquer coisa.
você se sente sozinho, porque você não tem pessoas ali junto com você. Hoje, por mais que eu tenha, ainda assim, exemplo igual, com as minhas vendas no Mercado Livre e na Shopee, eu tenho um grupo de network, e isso me ajuda muito. Às vezes eu compartilho lá situações, isso me ajuda muito. Mas ainda assim, eu sinto um pouco de falta de ter pessoas mais próximas, mas não como no início, gente. Nada a ver, sabe? Hoje em dia, pra mim, é muito melhor. Exemplo, eu comprei agora uma mentoria da Kimi, que é sobre crescimento no YouTube, né? E lá tem pessoas que elas vivem o mesmo do que eu. Elas estão tentando crescer no YouTube com vários conteúdos diferenciados. É muito legal isso. Tipo, são vários conteúdos super diferentes do meu. E aí, acaba que lá a gente desabafa e tudo mais. Principalmente essa questão de crescer no YouTube muito rápido e não tá acontecendo com a gente, tá sendo um processo ainda, a gente desabafa e a gente dá dicas, compartilha, e as nossas dificuldades de gravar vídeo no início e todas essas coisas. É muito importante. Mas ainda assim, é um pouco solitário, porque nem todo mundo está acostumado a trabalhar pela internet. E durante esse processo, uma coisa que eu entendi, que eu comecei a perceber nas pessoas, é que normalmente as pessoas que dão certo na internet, seja qual área for, não são as pessoas mais inteligentes, sabe? São as pessoas que continuam mesmo cansadas e mesmo sem ter resultado, inicialmente. Então, com o passar do tempo, essas pessoas vão melhorando, vão aprimorando, vão ajustando aquilo que precisa ser ajustado, trazendo mais qualidade para a sua área e vão aprendendo com o passar do tempo, sabe? E eu acredito que o mais bonito de todo esse processo da gente trabalhar pela internet é o sentido de você não querer mais crescer do dia para a noite, sabe? Exemplo, hoje eu não quero crescer do dia para a noite. Eu quero passar pelo processo, porque o processo ele vai fazer com que eu seja sustentada quando eu tiver tendo sucesso. Consegue me entender? Muitas das vezes as pessoas, elas crescem do dia para a noite e elas não sustentam. Por que elas não sustentam? Porque elas não passam pelo processo. Então, elas não têm ali o processo de errar, de ajustar, de melhorar, melhorar a qualidade. Então, acaba que nós, quando estamos vivendo no processo, a gente não vive esse resultado assim do dia para a noite. Nós passamos por coisas que nos ensinaram e vão nos fazer sustentar aquilo que nós construímos. E olha, se você está começando a trabalhar pela internet, está tentando aí uma nova fonte de renda, e você hoje está trabalhando e não está tendo resultado, se encontra, sei lá, desanimado, cansado, sabe, sem esperança, continua fazendo o que você está fazendo, não desiste, não abre mão, porque o que você está vivendo é o processo que normalmente ninguém mostra, sabe, mas que todo mundo vive, na grande maioria das vezes. É o processo realmente de você tentar, de você melhorar, ajustar, aprender, amadurecer. E isso é o que vai te sustentar lá na frente, quando você realmente estiver bom e estiver tendo lucro. Eu acredito que o seu crescimento, ele não vai vir nos melhores dias. Ele vai vir nos seus dias difíceis, nos seus dias silenciosos, nos seus dias que você vê que você não tem outras pessoas ali com você, que você precisa fazer isso dar certo, que você tem que arranjar uma forma de melhorar, sabe? É aí que você realmente vai estar crescendo. E eu quero te chamar agora para você aí comentar, deixar aqui embaixo qual que está sendo a maior dificuldade sua para crescer aqui na internet. Eu acredito que assim como eu tive várias dificuldades, você aí também deve ter várias dificuldades. Então compartilha aqui com a gente, que eu amo quando vocês compartilham a história de vocês, aquilo que vocês estão passando aí do outro lado comigo. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho para você receber notificação toda semana quando sair vídeo novo. E é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês tenham se sentido mais conectados, que vocês tenham visto que eu também já passei e passo até hoje por momentos assim, e que o mais importante é mesmo a gente passando por isso, é nós continuarmos fazendo e fazendo até dar certo. Então, um beijo, gente, e até o próximo vídeo no canal.